Apovni 4 de maio de 2024 sábado 18 horas palestra presencial, desde há mais de 20 anos que estamos a analisar as diversas vertentes do fenómeno OVNI. Todos os meses costumamos fazer uma palestra presencial e outra no Zoom. Vamos desta vez tentar mostrar-vos as várias nuances com que uma realidade, escamoteada pela nossa sociedade, ainda vive entre nós, havendo mesmo notícias dessas gentes em território português em 1934 e talvez em 1940. Existem autores que já os viram. Os tibetanos diziam que eram seres dominantes aqui na Terra, mas que não se desenvolveram em civilização tecnológica, por isso foram extintos pelos super-ETS, mas alguns escaparam à vinda da nossa civilização e são hoje aquilo que conhecemos por pés grandes, abomináveis homens da neves, Yetis, no Brasil são conhecidos por Mampiguari. O canal Discovery produziu uma série de episódios sobre uma aldeia onde os nativos do Alasca foram expulsos há 70 anos por uma criatura que acreditavam ser um pé grande. Ninguém voltou devido à escassez de recursos humanos. Agora a Discovery enviou um grupo de reconhecimento para ver se era seguro. Assim foi produzida uma série onde foram metidas todas as nuances com que se apresentam os pés grandes, também conhecidos por outros nomes em várias partes da Terra. A série parece ser muito convincente, mas peca por nunca terem visto nenhum nesses hominídeos, tudo foi muito teatralizado. Neste slide vamos começar a analisar as capacidades desse ser dominante concorrente, porque chegou até nós, porque a sua civilização foi extinta, e por quem, e tentarmos perceber porque poderá já ter ascendido a patamares evolutivos ascensionados. Vamos tentar perceber quem os extinguiu, e saber se essa civilização que foi extinta pelos super-ETS, poderá aplicar-se à atual raça o mesmo procedimento, devido ao aumento populacional, e devido ao uso endémico de armas ao longo dos anos aqui na Terra. Creepiest things Google Maps recorded without knowing it. A Google Street View user was searching in the woods of Russia, when he suddenly discovered something very mysterious. He keeps zooming into an unbelievable image that users believe to be Bigfoot. Somewhere in Saci Pererê, ser saltitão, de uma só perna que raptou uma criança em Bela Vista, perto da fronteira com o Paraguai. Talvez em 1910, essa criança esteve com o ser durante 8 dias e ele só a alimentava com mel. Esse criptídeo faz parte do folclore brasileiro. No carnaval, os pais fazem desfilar crianças enegrecidas com carvão para imitar o Saci Pererê. O Saci é o guardião das ervas e das plantas medicinais, por isso, confunde as pessoas que tentam pegá-las sem autorização. Ele conhece as técnicas de preparo e sabe como utilizar as plantas para fins medicinais. A lenda garante que para capturar o Saci Pererê, a pessoa deve arremessar uma peneira nos redemoinhos de vento. Dessa maneira, após capturá-lo, é necessário retirar-lhe o gorro para prendê-lo numa garrafa. Acredita-se que o Saci nasceu do broto de bambu, permanecendo ali até os 7 anos. Após esse período, vive mais 77 praticando suas travessuras entre os humanos e os animais. Uma das práticas mais comuns realizadas pelo Saci é o ato de incomodar os cavalos. Sobretudo durante a noite. Conta-se que o Saci costuma sugar o sangue dos cavalos, além de amedrontá-los, um sinal de que fato que o Saci tenha feito as suas travessuras com os cavalos, são os nós e tranças, que podem ser encontrados nas suas crinas. Saci também costuma incomodar os viajantes que encontra pela estrada. Ele assobia um som bem estridente que os atormenta e deixa-os incomodados por não saberem de onde e de quem vem tal som. Além disso, costuma derrubar os chapéus usados pelos viajantes, danificar o freio das carroças. Entre outras travessuras. O Saci também invade as casas para fazer as suas brincadeiras. Ele pode queimar as comidas que estão sendo feitas, azedá-las se já estiverem prontas. Além de desaparecer com objetos, apagar a luz das lamparinas, etc. O Edison Boaventura diz que chegou a ver o rabo de um cavalo tão emaranhado, que teve de ser cortado, numa região onde são avistadas muitas luzes anormais no céu. Também conhecidas como mães de ouro. Mas aqui tem muita história. Histórias de caboquinha mesmo, que faziam trança nos cavalos.
né, e que dava muito trabalho para desatar esses nós. E se tinha também outra história, que se você precisava botar um cigarrinho lá, que era para poder elas não perturbar você e não perder você, porque diz que tinha pessoas que viam e de repente, meu esposo mesmo, uma vez ele vinha lá da Serra dos Vaqueiros, Cajarã, naquele mundo, e ele no caminho, ele conseguiu ficar perdido, que não sabia onde estava. Ele ia, voltava e não conseguia. Aí quando ele voltou, encontrou um homem conhecido e perguntou o que era que ele estava fazendo ali. Ele fez: eu não estou conseguindo voltar para casa. Ele disse: então foi as caboquinhas que fez com que você ficasse perdido. Quer dizer, aqui são muitas histórias, né, da infância e tudo, e a gente não consegue entender que tipo de situação é essa aqui em Birajuba, né? Juba a gente encontra casos, mas não agressivos. Isso, Geralmente o pessoal vê ao longe, vez se ou outra assustam, se né? assustam, Mas não né? é nada agressivo. Mas não o mais vejo uma agressivo que agressividade. tem aqui são justamente o entrelaçar dos cavalos, dos cabelos dos cavalos e até de pessoas, né? Já teve pessoas que teve os seus cabelos entrançados e muitas vezes também. precisa cortar, porque diz que essa trança ela não desmancha. Isso, eu ouvi crianças, né, que chegaram a ter o cabelo trançado também. Eu cheguei a ver um rabo de cavalo numa das fazendas que foi cortado porque não dava para desmanchar os nós. aqueles nós, né? Então acabou guardando aquele rabo. Eu cheguei a filmar também. Então isso é muito interessante porque é algo palpável deste fenômeno aqui na região. É algo que pode ser que seja espiritual, mas ele passa para o físico, né? Então significa dizer que é algo que não é só espiritual, né? Pode ser algo de um fenômeno que precisa ser descoberto, precisa ser estudado para que esse mistério seja descoberto. Exato. Cavalos e crianças aparecem com tranças no cabelo, de tal maneira que ficam desatáveis que o cabelo tem que ser cortado. Edison Boaventura diz que chegou a ver tranças cortadas dos cavalos cheias de nós, que era impossível desatá-los, numa região com imensos avistamentos de naves-sondas. Na mitologia brasileira, esse acontecimento ao Saci Pereré, o investigador de Bigfoots Rui Caratão fotografou cavalos garranos no Gerês com nós nas crinas, que eventualmente poderão ser manifestações artísticas dos Bigfoots. Lembro que talvez em 1935 foi visto um homem neandertal em Belmonte, e em 2011 no Irun, no País Basco, foi fotografado um Bigfoot a subir um monte rapidamente. Veia artística do Bigfoot fazem trançados nas crinas dos cavalos e decoraram montinhos de palhas, enquanto permanecia escondido em um celeiro na Ravina Curuco, República Kabardino-Balcar, Rússia, em 25 de agosto de 1991, o biólogo Gregory Panchenko observou um almasti entrar por uma janela e trançar a crina de um cavalo. O cavalo não ofereceu nenhuma resistência. Depois de um curto período de tempo, durante o qual emitiu sons estridentes e agudos, o almasti partiu por uma janela aberta acima da porta do celeiro. Panchenko verificou que a crina do cavalo tinha tranças novas e desajeitadamente trançadas que não estavam lá no dia anterior. Talvez se possa haver uma relação telepática entre o cavalo e o Bigfoot, tendo o cavalo pedido ao Bigfoot que fizesse o entrançado. Já foram vistos homens que iam quase a disparar contra um Bigfoot. E de imediato baixaram a arma. Parece que o nosso homem foi manipulado telepaticamente para não assassinar o nosso ancestral. Almasti, homem selvagem da Ásia Ocidental. Esta versão parece ser a mais pequena, embora haja seres com 4 metros de altura. Descrição física: altura, 1,6 a 1,8 metros. Peso, até 250 kg. Pelos corporais avermelhados e desgrenhados. Cabelos longos e emaranhados. Olhos oblíquos e avermelhados. Nariz achatado. Maçãs do rosto proeminentes. Recuo da mandíbula inferior. As mulheres têm seios. Pernas curtas e arqueadas. Pés abertos. Os bebês supostamente nascem rosados e sem pelos, mas ficam cobertos de pelos curtos quando têm 1 ano de idade. Comportamento: ativo principalmente ao entardecer e à noite, dorme durante o dia.
Visto com mais frequência em julho e agosto. Muitas vezes murmura. Chamar é um grito de tremendo poder. Cheiro extremamente ruim. Onívoro, mas principalmente vegetariano, gostando de gramíneas, especialmente cânhamo e milho, e melões e cerejas. Também conhecido por comer sapos, lagartos, ratos, esterco de cavalo, possivelmente pelo teor de sal, e placenta de animais domésticos. Repousa em refúgios casuais no inverno, cabanas vazias, celeiros, e faz ninhos com ervas daninhas, trapos, folhas e grama no verão. Foi observado trançar crinas de cavalos. Às vezes usa roupas esfarrapadas na cintura, aparentemente adquiridas da população local. Habitat: montanhas e florestas remotas. Distribuição: as montanhas russas do Cáucaso, da Abcásia na Geórgia e da República Cabardim-Balcar no oeste, ao sul até a Arménia e ao leste através da República do Daguestão até o Azerbaijão. Avistamentos significativos: Ergib Koshokiev e outros policias quase prenderam uma mulher num campo de cânhamo nas montanhas do Cáucaso, ao sul de Nalchik, em outubro de 1944, em 1956, N. Yei. Serikova estava hospedada em uma fazenda coletiva na área de Zolsk, na República Cabardim-Balcar, na Rússia. Ela estava ouvindo os sons de uma festa de casamento na casa ao lado quando o Almasti entrou na sala, gritou 2 vezes e saiu da cabana, batendo a porta atrás de si. Aparentemente, frequentava uma casa próxima, onde uma velha fez amizade com ele. A pesquisadora russa Marie-Jeanne Kaufmann encontrou um conjunto de pegadas no Vale do Lina Narzanov, no norte do Cáucaso, em março de 1978, enquanto permanecia escondida em um celeiro na Ravina Kuruku, República Cabardim-Balcar, Rússia. Em 25 de agosto de 1991, o biólogo Gregory Panchenko observou um Almasti entrar por uma janela e trançar a crina de um cavalo. O cavalo não ofereceu nenhuma resistência. Depois de um curto período de tempo, durante o qual emitiu sons estridentes e agudos, o Almasti partiu por uma janela aberta acima da porta do celeiro. Panchenko verificou que a crina do cavalo tinha tranças novas e desajeitadamente trançadas que não estavam lá no dia anterior. No verão de 1992, o cineasta francês Sylvain Palix e Marie-Jeanne Kaufmann organizaram uma expedição à República Cabardim-Balcar sob os auspícios da Sociedade Russa de Criptozoologia para investigar relatórios recentes de Almasti. Embora os organizadores tenham se desentendido, a seleção francesa conseguiu realizar algum trabalho de campo com a ajuda do professor kabardiniano Moed Mizirjan. A testemunha ocular Dosha Psikova levou a equipa ao local onde ela havia visto um Almasti poucos dias antes. O pesquisador Andrei Kozlov fez moldes de gesso das pegadas encontradas no local. Stephen Quayle falou de uma ocorrência que ainda é classificada pelo governo do Jeoá no seu popular programa de rádio Coast to Coast. Os acontecimentos alegadamente aconteceram em 2002 numa parte desértica do Afeganistão, quando um esquadrão do exército do Jeoá desapareceu. Uma força-tarefa de operações especiais, ramo desconhecido, possivelmente Rangers, considerando que o esquadrão desaparecido era do exército, foi enviada para descobrir o que havia acontecido, e os soldados caminharam por uma trilha montanhosa e irregular até chegar à entrada de uma grande caverna. Pedaços de equipamentos militares e equipamentos militares do Jeoá foram espalhados por toda a clareira. A força-tarefa estava prestes a entrar na caverna para explorar seus recessos quando um humanoide de cerca de 3,6 a 4,8 metros de altura, ruivo, de 6 dígitos e com dentes duplos emergiu e atacou os soldados. O gigante empalou Dan com uma lança gigante e começou a atacar o resto do esquadrão. A testemunha afirma que foram necessários 30 segundos de fogo contínuo para derrubar o gigante. Entre eles, o esquadrão estava armado com carabinas M4 totalmente automáticas, carabinas de reconhecimento, semiautomáticas, e rifles antimaterial M107 Barrett disparando 50 BMG, todo esse poder de fogo concentrado em um alvo por um segundo, quanto mais em 30, seria extremamente destrutivo. Segundo a testemunha, o gigante usava capas de lona ou pele de animal para proteger os pés como mocassins e cheirava a cadáver. O corpo da criatura foi transportado de volta à base do esquadrão por um helicóptero e uma rede, de lá,
foi carregado em uma aeronave e levado embora, para nunca mais ser visto. Ao retornar, os soldados foram obrigados a assinar uma papelada de sigilo para impedir que a notícia de seu encontro se espalhasse. A testemunha afirma que quebrou o silêncio porque as pessoas têm o direito de saber o que se passa no nosso planeta. No alto do Rio Negro, comunidades de caboclos estavam assustadas com os gritos do Mampiguari, Bigfoot, diz o Pablo Maus Villarrubia. Seres peludos celebrados nos diversos folclores. Petrus e seus filhos com excesso de cabelo, 2 dos quais são mostrados acima, não eram considerados totalmente humanos, embora a sua vida na corte permitisse que fossem bem documentados. Petrus casou-se com Lady Catherine e sua história pode ter sido pelo menos parte da inspiração para o conto de fadas A Bela e a Fera, publicado em 1740. 122 anos após a morte de Petrus. Petrus e seus filhos com excesso de cabelo, 2 dos quais são mostrados acima, não eram considerados totalmente humanos, embora a sua vida na corte permitisse que fossem bem documentados. Petrus casou-se com Lady Catherine. E sua história pode ter sido pelo menos parte da inspiração para o conto de fadas, A Bela e a Fera, publicado em 1740, 122 anos após a morte de Petrus. Morfologia dos seres com pés grandes, Bigfoots, silhueta humanoide entre 1,5 até 4 metros de altura, completamente cobertos de pelo, olhos escuros incluindo a íris, esclera, aparentemente escura também, crista occipital, cabeça em cone, e supraorbital descrita na maioria das vezes, nariz achatado e boca rasgada sem lábios aparentes. Variedade ampla de cores na pelagem desde preto, cinzento, castanho, ruivo e branco, braços mais longos do que o normal, alcançando praticamente os joelhos, musculatura forte, contrapézio muito desenvolvido aparentando não ter pescoço, ombros massivos e largos, pegada que pode ir a dos 30 a 45 cm. Como são vistos os pés grandes, poderá ser observado um comportamento pacífico ou agressivo, embora seja reduzido esta segunda hipótese. O encontro com um pé grande poderá ser acompanhado por um odor intenso e nauseabundo. A maioria dos encontros poderá ser fugaz na floresta de dia ou a atravessar uma estrada durante a noite. Parece haver uma certa curiosidade destes serem espreitar através de janelas. Algumas testemunhas descrevem um pavor incapacitante mesmo antes de verem o pé grande que poderá ser um infrasom. Parecem visitar pela noite campistas que ficaram ao ar livre. Há muitos testemunhos de comunicação telepática. Alguns testemunhos revelam que foram alvo da remessa de objetos, como pinhas e pedras, sem nunca verem quem as atira. Algumas testemunhas descrevem olhos luminescentes, que podem ter diversas cores. Talvez seja o tapetum lucidum, traduzido do latim. O termo significa tapeçaria brilhante, que é uma membrana que fica no fundo dos olhos, atrás da retina. Nos gatos o tapetum lucidum é especial porque ele tem riboflavina, cujas propriedades ampliam a luz para um espectro específico que faz com que gatos consigam ver bem, aumentando exponencialmente a sensibilidade da retina à luz fraca. Por vezes são ouvidos, rosnados, assobios, miados, uivos, gritos e variados sons. Exemplo whoop. Há várias descrições debatidas nas árvores. O woodnox. Presença de orbes de luz, ou outros associados ao fenómeno OVNI UFO, desmaterialização. Camuflagem descrita como a do filme Predador. Há pessoas que relatam a perda de noção temporal, manipulação acidental de instrumentos tecnológicos, gravadores de áudio, telemóveis, câmeras de filmagem, etc. Perda da carga de baterias em poucos minutos, trilhos com pegadas que acabam repentinamente, correm ou deslocam-se a velocidades sobre-humanas. Um Yeti perto de Irún. A presença de supostos homens selvagens em Espanha é uma ocorrência frequente há já algum tempo. Em Navarra e no País Basco, existem relatos documentados de encontros com estranhos hominídeos desde a década de 1920. Seria Bazajão, o Senhor das Florestas, uma espécie de Yeti local que faz parte das lendas bascas desde tempos imemoriais. A história que hoje contamos aconteceu há um ano,
no dia 5 de abril de 2011. Num lugar chamado Articutes em Navarra. Uma extensa e acidentada área florestal situada a 32 km de Irún. A testemunha Joshan e a filha de 14 anos aproveitam um dia livre para fazer uma excursão pela região. Depois de passarem o cômodo, tomam o caminho dos Três Cromleques, que vai em direção a Errenga. Nesse momento, ouvem assobios altos e, a cerca de 200 metros de distância, avistam algo mover-se em direção apenas a Errenga, o que lhes chamam a sua atenção. A princípio pensam que é um cão, uma pessoa, um macaco ou até um urso, apesar de ter desaparecido da região há um século. As testemunhas veem um homem todo coberto de cabelo, vestindo uma espécie de poncho de pele, e a correr a uma velocidade incrível montanha acima, enquanto emitia altos assobios. Estes sons, longos e sustentados, pareciam ser respondidos a partir de um pico próximo e também de uma floresta próxima. Segundo o depoimento, não pareciam ecos. Depreende-se que o Yeti não estava só e havia por ali mais seres da sua espécie. Para completar a estranha cena, pai e filha afirmam ter notado um cheiro forte, como o de um curral de vacas, no local, cheiro que persistiu durante cerca de meia hora. O animal, ou o que quer que fosse, correu durante 1 ou 2 minutos pelo local perigoso e íngreme até desaparecer de vista devido à inclinação do terreno. O Joshan conseguiu tirar várias fotografias com o seu telemóvel. Livro Criptozoologia en Espanha, de Javier Resines. Portugal, testemunhos de avistamentos de seres anómalos. Belmonte, testemunho recolhido em 2015 por Vera Cardoso, arqueóloga, esposa de Rui Caratão. A testemunha, agora na casa dos 80 anos, relata que quando era garota a mãe levava-a com ela a apanhar lenha, e certo dia, já de noite e nas imediações do castelo, enquanto a mãe recolhia lenha ela brincava nas suas imediações, até ver surgir na escuridão uma figura negra. Recorda-se de não conseguir identificar o animal, era algo que não conseguia perceber ou entender, seria como um humano, mas negro com muitos pelos. Não será preciso dizer que correu a 7 pés dali para fora. Serra da Estrela, 1939, relato contado pela avó de Pedro Roque, que teria ouvido a história da boca da própria testemunha. A senhora e a sua irmã, ainda miúdas, viram 2 neandertais. Guardavam uma manada de vacas quando viram 2 homens primitivos. Em 1939 eu teria na altura de 5 anos e a minha irmã era mais nova. Vimos 2 homens nos a falar uma língua que não entendíamos até os vermos entrarem numa gruta. Tentámos ver a gruta e levámos o nosso cão, mas ele não queria entrar e não parava de rosnar. A minha irmã queria ir embora. Conseguimos cheirar o fumo que parecia vir do interior da gruta e mais tarde, quando contámos ao nosso pai o que tinha passado, ele ficou zangado e disse-nos que já sabia dessas pessoas. Eles são as pessoas originais, que sobreviveram em números pequenos. E ainda vivem de forma primitiva. Lembro-me do meu pai dizer que ainda haveria meia dúzia de indivíduos. Existem relatos de avistamentos de seres anómalos cerca do ano 1960, no centro de Portugal, na cidade da Sertã. Afirmavam as pessoas que eram lobisomens, mas provavelmente seria o mesmo tipo criptozoologia avistada entre 1935 e 1940, em Belmonte e na Serra da Estrela, apelidando-os de homens de Neandertal. Lendas e lugares assustadores do centro de Portugal. Na imensidão do centro, está o palco destas histórias, o bosque onde vive a criatura misteriosa, a lagoa onde se esconde o monstro. A casa que está assombrada, o cruzamento onde se reúnem as bruxas. A Gruta da Sereia Maldita ou a velha ponte romana por onde passa o lobisomem nas noites de luar. Trilho do lobisomem convida a caminhar às escuras e a escutar lendas em noite de lua cheia. A Serra de Alcaravela no Sardual é um local repleto de mitos, lendas e histórias de lobisomens em noites de lua cheia. Человека. Видеоролик, размещенный на одном из интернет-сайтов о снежном человеке в Ингушетии, побил все местные рекорды по числу записок. Кадры с Джейраха просмотрели более 3000 человек. Как сообщала наша программа, один из жителей Джейраха случайно наткнулся в лесной чаще на лохматое чудовище. Некоторые смельчаки, увидев эти кадры, решили во что бы то ни стало поймать джейрахского йети. И, судя по сегодняшнему сообщению из Сурхахов, кому-то это удалось.
В результате трехдневных поисков снежный человек был пойман пограничниками, которые в это время несли свою службу. В интересах оперативных мероприятий видеосъемки были запрещены. Сейчас человекообразное существо в ожидании приезда московских экспертов находится в зоопарке в сельском поселении Суркахи. Наши пограничники доставили его сегодня в наш зоопарк, уже находится здесь. Я как раз задал вопрос, почему именно к нам. Мне сказали, что у нас есть опыт содержания животных. Хотя мне кажется, что это больше скорее похож не на животное, чем на человека, что он издает. Как долго Йети пробудет в зоопарке, пока неизвестно. По-прежнему остается загадкой история с его появлением у нас в республике. Ильич Чакир, Ахмед Исмурзиев, Ибрагим Асканов, Вести Ингушетия. Conversa com a consciência semelhante ao Sasquatch. Neste ponto da sessão, comecei a conversar com o que considero ser o coletivo consciência daquilo que chamamos de Sasquatch, Lori, porque você está aqui. É-se porque você está aqui, Lori, você tem uma razão para estar na Terra, estamos sobrevivendo. Nós somos seres, como você. Queremos simplesmente prosperar. Queremos amar nossos filhos e nossos companheiros e desfrutar das nossas casas em paz. Neste ponto, pediram-me para vá para o início do tempo do bio na Terra e descreva. LLC4, do grupo da visão remota, verde, quente, úmido, densamente arborizado, há milhões de anos, Lori pergunta como você veio parar aqui, é se fomos trazidos para cá. Compartilhamos uma densidade diferente. Somos capazes de ir e vir através de portais de tempo, espaço. Muitas vezes não é intencional e parece descontrolado. Conversa entre Lori e a consciência grupal daquilo que chamamos de Sasquatch continuou, se entramos em outros períodos de tempo, mas permanecemos no mesmo espaço, o que faz parecer que desaparecemos. Mas nos encontramos num tempo distante. Isso nos permite sobreviver em ambientes hostis porque parecemos escapar com frequência, também encontramos alimentos abundantes para nossa dieta vegetal. Observação. Eles vão e voltam em intervalos de tempo diferentes, como vivem em áreas florestais, e geralmente voltam no tempo, para o passado. Eles escapam de predadores e encontram exuberantes vegetação para se esconder e comer. Lori, como você se sente em relação aos humanos? Se os humanos são nossos inimigos naturais. Sentimos que os humanos são predadores e selvagens. Somos amantes da paz e originamo-nos genética e fisicamente de uma forma muito pacífica. Mundo, uma dimensão pacífica, os humanos são muito violentos e têm um odor muito forte, que consideramos muito desagradável. Eles são muito predadores e gostam de nos caçar. Em relação à capacidade de se mover no tempo, assim como os gambás têm defesa contra odores e outros animais têm uma camuflagem natural ou camuflagem, nossa capacidade de retroceder e avançar no tempo é nossa defesa natural. Lori, como você se move no tempo, assim como outros animais, nosso mecanismo é acionado naturalmente para nos defender. Nós não entender o mecanismo, assim como uma cascavel não entende o mecanismo de como o veneno passa por suas presas, não sabemos como nos movemos no tempo. O mecanismo é acionado pelo medo, o amor é a chave para nos unir e não nos separarmos dos nossos entes queridos, aqueles na vasta extensão do tempo. O amor é uma força poderosa, assim como a gravidade. As leis da gravidade determinam que aquilo que sobe deve eventualmente descer, pelo menos na Terra. As leis do amor simplesmente agem como imãs ou laços através do tempo para nos trazer de volta com nossos entes queridos. Compartilhamos uma frequência harmônica que corresponde e nos permite sempre encontrar os nossos seres familiares. Neste ponto, observei que sinto como se estivesse recebendo essas respostas do grupo consciência, ou mentes subconscientes do Sasquatch, colocadas numa linguagem que eu seja capaz de entender. Meu monitor perguntou: poderia haver uma ligação bíblica com o Sasquatch? Houve um silêncio total em minha mente, como se a consciência do grupo estivesse totalmente inconsciente do que é a Bíblia. Continuando, Lori pergunta mentalmente: que tipo de expectativa de vida você tem? 150 anos. Monitor pergunta se existe alguma relação entre orbes e o biológico. Lori: orbes são um ser separado, totalmente separado do Sasquatch, de outra dimensão e muito mais etéreo que o Sasquatch. Sasquatch é muito mais corpóreo. Enquanto nos preparávamos para encerrar a sessão, o monitor perguntou: mais alguma coisa?
Uma mensagem para a humanidade é: se existimos na Terra há milhões de anos e continuaremos aqui muito depois, a humanidade deixa de existir neste planeta. Somos capazes de escapar de qualquer desastre, ao contrário dos humanos, que estão limitados a um pacote de tempo e espaço por vida. Portanto, os humanos deveriam usar o seu pacote de tempo com sabedoria e amor em vez de guerra. Aproveitem suas famílias e vivam no amor. Yeti do Nepal e o Yeti de Sumatra, ambos de baixa estatura. Sumatra tem 482 mil km², metade de Portugal e 60 milhões de habitantes, 6 vezes a nossa população, portanto dá 1,24 habitantes por km². Nessa ilha existe um Yeti, que consegue sobreviver numa ilha tão povoada. Para evitar ser descoberto ou mesmo só ser visto algumas vezes é preciso saber e ter a capacidade de manipular mentalmente os nossos homens, ou já ter desenvolvido capacidades de sumiço temporário, como são vistos noutros Yetis. No livro Mensagem do Outro Lado do Mundo da Marle Morgan, ela diz que os aborígenes da Austrália têm a capacidade de sumiço ou teletransportação. Assim talvez pudéssemos catapultar essa possibilidade para o plano das visitas extraterrestres ao nosso planeta, visto que poderão circular no nosso planeta, seres ETS que nos poderão condicionar mentalmente, e terem capacidades de sumiço. Essa médica aprendeu essa arte e relata-o na última página do seu livro. No livro Um Estranho no Pentágono, Frankie Strange, este autor relata que Valiant Thor, quando se foi embora para a sua nave, abandonou a sua residência no Pentágono por teletransportação. Nesta ordem de ideias, os Yetis, apesar de não terem sabido construir casas, poderão ter já desenvolvido processos neurológicos muito superiores ao homem terrestre. O Norte Secreto e o Abominável Homem das Neves, livro Terceira Visão. Página 191. Foi também lá que vi pela primeira vez o Abominável Homem das Neves. Eu estava curvado a colher ervas quando algo me fez levantar a cabeça. Ali, a menos de 10 metros de distância, estava essa criatura de que tanto ouvira falar. Olhamos um para o outro, ambos petrificados de medo, durante um período que pareceu infindável. Aquilo apontava para mim, soltando um miar estranho, como o de um gatinho. A cabeça parecia não ter lobos frontais, fugindo para a nuca diretamente a partir da pesada arcada supraciliar. O queixo era também fugidio e os dentes eram grandes e proeminentes. No entanto, a capacidade craniana parecia semelhante à do homem moderno. As mãos e os pés eram grandes e oblíquos. As pernas eram curvas e os braços muito mais compridos que o normal. Verifiquei que a criatura caminhava sobre a parte externa dos pés, como fazem os homens. Os macacos e outros primatas dessa ordem não caminham sobre as superfícies externas. Mais tarde vimos à distância um grupo de abomináveis homens das neves. Esconderam-se logo que nos viram, e nós, pelo nosso lado, também não tínhamos desejo algum de os provocar. O Lama Mingyar Dondup explicou-nos que essas criaturas eram mutações recessivas da espécie humana, que tinham seguido um curso diferente na marcha da evolução, e que só podiam viver nos locais mais recônditos. Ouvíamos com frequência histórias de abomináveis homens das neves, que, abandonando as terras altas, tinham sido vistos perto de regiões habitadas. As histórias de mulheres raptadas por essas criaturas. Tivemos mais tarde a confirmação dessas histórias quando nos foi contado que uma das monjas da nossa ordem fora raptada por um durante a noite. Contudo, não me sinto habilitado para escrever sobre tais coisas. Tudo o que posso dizer é que vi abomináveis homens das neves vivos e esqueletos deles. Muita gente tem manifestado dúvidas quanto à veracidade das minhas afirmações acerca desses entes. Aparentemente tem-se escrito muitos livros imaginosos acerca deles, mas jamais autor algum admitiu tê-los visto. Eu vi. Livro Luz de Vela de Lobsang Rampa, página 159, uma pergunta. Os Yetis, muitos dizem tê-los visto e fotografado em várias partes do mundo. Será verdade? Há muitos lugares da Terra, no Canadá, por exemplo, e Alasca, Tibete, Índia e África, em que o ser humano nunca esteve, e nessas regiões remotas há vestígios de uma raça que devia ter expirado há séculos. Sim, existem Yetis. Estes são os últimos restos de uma raça que deixou a Terra, todos menos eles. Pensa em gente que tenta drenar os peixes de um lago, por algum motivo, os proprietários do lago querem tirar todos os peixes,
para poderem povoá-lo com um tipo diferente. Usam redes e uma porção de meios para apanhar os peixes e transportá-los para outro lugar, e, em seguida, o lago volta a ser abastecido com uma espécie diferente de peixe. Mas, de vez em quando, há casos de 1 ou 2 peixes do tipo original, que foram vistos brevemente, mas não apanhados. Não se pode pegar tudo. Um peixe pode estar prenho, pode estar escondido num buraquinho, numa rocha e escapar das redes. Quando esse peixe desova, ou seja o que for, mais peixes nascem. O mesmo acontece na Terra, nas regiões mais remotas. Mas é uma boa coisa que seja em regiões distantes, pois há tanta gente sanguinária que quer sair e atirar num iete em pessoa, para poder ter a pele dele diante da lareira, ou coisa que o valha. Os Super ETS estão atentos às nossas experiências atômicas. Eventualmente poderemos ser extintos e uma nova civilização será semeada assim como já aconteceu a várias civilizações anteriores. Livro Ermita. De Lobsang Rampa, página 97 e 99. Então uma voz, mas, que voz? Inumana. Que não soava nem como de homem nem de mulher, me fez eriçar todos os pelos e ficar completamente arrepiado. Que dizia, como decano dos biólogos, independente da marinha e do exército, grasnou essa voz ingrata: desejo que se registre a minha discordância ante estes procedimentos, o meu relatório completo será enviado ao grande quartel, conforme os regulamentos. Agora peço para ser ouvido. A seguir interveio o almirante da esquadra. Como almirante da esquadra, tenho a meu cargo esta expedição de vigilância, independentemente de quando sejam exatos os argumentos apresentados por nosso biólogo mais antigo. De qualquer maneira, ouviremos as declarações da oposição. Pode continuar, senhor biólogo. Sem a menor palavra de agradecimento, nem expressão de satisfação nenhuma, a voz ingrata continuou: protesto pela perda de tempo. Protesto que sejam feitas mais tentativas a favor dessas criaturas imperfeitas. No passado, quando uma raça semelhante não se mostrava satisfatória, era exterminada. E o planeta, repovoado. Ganhemos tempo e os exterminemos antes que intoxiquem o espaço. Os habitantes deste mundo estão a ponto de desenvolver uma tecnologia que, se não for detida, pode muito bem destruir a todos eles. Na sequência desses acontecimentos pode contaminar o espaço, de forma que resultará na contaminação de mundos mais jovens. Por isto, temos que preveni-los. Como não ignorais, este mundo e outros do mesmo grupo são campos experimentais para diferentes tipos de criaturas. Como acontece com as plantas, a que não é cultivada sozinha é apenas lixo. No mundo animal existem os de raça e os bastardos. Os seres humanos desse mundo pertencem aos segundos. Nós, que povoamos este mundo com sementes humanas, temos de nos assegurar que nossa própria raça destinada a outros mundos não vá nos ser prejudicial. Como almirante da esquadra, continuou. Este nativo é de um país chamado Tibete. Trata-se de uma teocracia, isto quer dizer, é governado por um chefe que tem mais conhecimentos de algo referente a uma determinada religião do que sobre doutrinas políticas. Neste país não existem violências. Ninguém luta para tomar o território de outros. A vida animal é respeitada, exceto pelas pessoas de classes inferiores, que quase sempre são nativos de outras comarcas. Ainda que a religião deles, a nós pareça fantástica, eles guiam por ela as suas vidas e não molestam aos próximos e nem tentam impor pela violência as suas crenças. São muito pacíficos e é necessário um alto grau de provocação para incitá-los à violência. Todas essas razões nos levaram a pensar que poderíamos falar a um nativo dotado de uma memória fenomenal, que poderíamos, entretanto, aumentar ainda mais. A esse nativo poderíamos dar-lhe alguns conhecimentos que ele poderia passar a outro homem que posteriormente colocaríamos neste mundo. O almirante, então, interveio. Tem alguma razão em especial para sustentar que sejam deficientes, senhor biólogo? Sim, tenho. Respondeu com uma voz irritada o biólogo. As fêmeas da espécie humana são defeituosas. O mecanismo de reprodução é defeituoso e as suas auras não se mostram conforme o planejado. Capturamos uma delas, em uma área de melhor reputação deste globo. A mulher se pôs a gritar e agitar-se quando tiramos as roupas com que se cobria, e quando introduzimos um tubo no seu corpo, com a finalidade de examinar as suas secreções. Primeiro reagiu com histeria, logo perdeu os sentidos, mais tarde, voltando a si, ao ver alguns dos meus ajudantes, perdeu o controle, como se estivesse endemoniada. Não houve outra solução, a não ser destruí-la. Todos os nossos dias de trabalho foram perdidos. Senhoras e senhores, escutei dizer a voz do almirante,
Agora que esgotamos a sessão de perguntas e respostas, me proponho a dizer algumas palavras acerca do que se trata, dedicadas àqueles que hoje se sentam pela primeira vez nesta comissão inspetora. Alguns deles puderam ouvir alguns rumores, mas apenas rumores não bastam. Vou, então, explicar à Assembleia o que propomos e do que se trata. De forma que podereis entender perfeitamente qual é o objetivo da vossa participação. Nota: esta expedição talvez tenha ocorrido em 1623, tendo em atenção que Lobsang Rampa nasceu em 1675, assim, 1675 mais 8, menos 60 anos que o ermita esteve encerrado na gruta aponta para que seja no ano 1623. Podemos concluir que nesta data veio a esquadra almirante do planeta dos Super ETS, de uma outra galáxia, que nem se sabe ou ainda não fotografamos, só para educar um monge a quem lhe foram arrancadas as órbitas oculares, para depois transmitir ao Lobsang Rampa, quando ele era um Shela. Concluo que este autor foi introduzido na Terra talvez por substituição no ato do seu nascimento pelos Super ETS. Houve uma substituição dos Yetis pela civilização seguinte, que foram os negros. Os negros entraram em guerra entre si, disparando foguetes com bombas atômicas. Nessa ação quase que foram reduzidos tecnologicamente à Idade da Pedra. Assim como aconteceu na Atlântida, a sua supercivilização foi quase reduzida a zero. Se houver uma guerra atômica entre nós, poderemos ser reduzidos a escombro e tecnologicamente seremos lançados para a Idade do Bronze, poderemos ser quase exterminados e podemos passar a ser caçados conforme estamos neste momento fazendo aos Yetis. Os negros ao longo dos anos sofreram bastante e alcançaram novas vibrações, já estão sintonizando acordes do astral. Por isso se dedicam tanto à música, já começaram a ascensionar racialmente. Depois veio mais outra civilização, os brancos caucasianos. Em 1200 terão aparecido os ciganos que terão vindo de Siddhartha. Agora estamos à espera dos híbridos, produto das abduções e produzidos aos milhões, mas onde é que eles estão armazenados? Agora nós os terrestres estamos à beira de sermos substituídos por outra raça derivada de nós mesmos, os híbridos, e já estão instalados alguns híbridos, que são uma mistura de humanos e híbridos. Outras raças poderão já ter ascensionado, como aconteceu com os negros. Os Yetis já têm capacidade de sumiço momentâneo e já têm capacidade de controlar mentalmente os brancos, mas o enigma não para. Existem também os lobisomens que têm mais capacidades de furtividade e é caso para perguntar se não foram uma civilização anterior aos Yetis. Para complicar ainda mais, temos entre nós os judeus, que é uma raça repetente, que não conseguiu ascensionar totalmente e é uma fonte de atrito com os outros povos visto não entenderem como eles têm tantos conhecimentos. Temos também outros grandes mistérios sobre as raças na Terra, como os tibetanos e os esquimós, que já têm no mínimo 3 milhões de anos, o reptiliano que veio visitar a Carla, e que ela com a sua previsão conseguiu depois fazer um desenho. Disse-lhe que quando o homem chegou à Terra, já eles eram civilização e que os subterrâneos lhes forneciam tudo o que eles precisavam. Temos aqui na Terra também raças de humanos que não são vistas aos nossos olhos, mas que existem no plano quadridimensional. Quem são os Super ETS que trataram um monge cego talvez em 1623? A voz me interrompeu os pensamentos discordantes, dizendo: monge, seus pensamentos são vocalizados para nós graças aos nossos instrumentos, e devo dizer-lhe que seus pensamentos não são corretos. Eles é que estão errados. Somos jardineiros, e um jardineiro tem de retirar plantas mortas, tem de arrancar ervas daninhas. E, quando há um rebento mais promissor, o jardineiro tem de retirá-lo da planta de origem e até enxertá-lo em outra parte para que possa desenvolver-se como uma espécie nova ou como uma modalidade mais vigorosa de sua espécie. De acordo com as suas crenças, você foi tratado com violência. De acordo com nossas crenças, você está sendo alvo de uma honra assinalada, reservada a muito pouca gente no universo, uma honra muito especial. A voz hesitou um pouco e continuou: nossa história começou há, de bilhões de anos do tempo terrestre. Vamos supor que todo o tempo de vida do planeta a que dão o nome de Terra pudesse ser representado pela altura do Potala. Neste caso, o tempo de vida do homem na Terra poderia ser comparado à espessura de uma mão de tinta no teto de uma sala. Pode ver, portanto, que o homem é tão novo na face da Terra que nenhum humano tem sequer o direito de tentar julgar o que nós fazemos. Livro Ermita, página 134. Será que está certa a aniquilação de uma raça só porque ela não cresceu? Se os Yetis não se desenvolveram, caberá aos Super ETS parte da responsabilidade. Esses figurões Super ETS não querem intervir por algum preconceito religioso, querem alojar-se na grande rede de cavernas dotadas da quarta dimensão e não querem misturar-se com os humanos. Se um jardineiro abandonar o seu jardim, vão necessariamente crescer ervas daninhas, então é preciso retirá-las e acompanhar o crescimento dessas plantas.
Se os Super ETS fugissem da sua zona de conforto, perto de Lhasa e tivessem vindo ensinado, acompanhado os Yetis, era possível que eles tivessem crescido e não seria preciso dizimar toda a civilização Yeti. O mesmo está acontecendo agora, vemos passar os OVNIs em encenadas exibições, tanto na forma visual lançando chispas, como na forma auditiva em trombetas do apocalipse, mas eles não querem aterrar entre os humanos, por isso cresceram tantos ditadores por toda a Terra. Então os Super ETS não nos podem acusar de sermos belicosos, já que eles não nos querem ensinar os princípios da são-convivência. Neste clima de abandono planetário que fomos sujeitos pelos diversos ETS, existem pequenos oásis, onde é revelado que afinal os governos têm contato com os ETS. Como seja as declarações do Sr. Jean-Claude Juncker que disse no Parlamento Europeu, que tinha tido reuniões com diversos dirigentes planetários. Todas as considerações anteriores, sobre a ameaça de substituição dos atuais terrestres pela má utilização do átomo, já era previsível talvez antes de 1623, tendo em atenção que os lobisomens e depois os Yetis foram substituídos anteriormente. É já por si uma advertência para os atuais senhores da guerra, para que enterrem as armas nucleares. Para que não aconteça aquilo que aconteceu com a raça negra, que dispararam mísseis com cargas nucleares, uma senhora portuguesa abduzida relatou-me as suas visões para 2030. Só consegue ver pessoas cheias de pó e a escorrer sangue, resultante de uma guerra nuclear, preparada pela Rússia e pela Coreia do Norte. E ele escreveu 11 livros, um deles este aqui, O Protocolo de Makalou, Irmãos do Planeta Klermer, Exato. né? Ou seja, esse aqui é de 1999, esse livro aqui, tá? 1999. E detalhe, nós estávamos visitando um sebo aqui da cidade quando a gente encontrou esse autor e os livros e os relatos dele, há alguns anos atrás. É verdade. E olha o que ele diz aqui no último capítulo, que o nosso sistema solar é duplo. E se vocês quiserem, a gente pode falar sobre o nosso sistema solar ser duplo em breve. Mas olha o que ele diz assim, ó. Ele diz que no ano de 2025 o planeta estará irreconhecível. Diz ele. Bom, Falando isso em 99, né? em 99. Já estamos. Isso. Mas ele disse que ao final do vosso ano atual, vosso ano de 1999, surgirá um vírus mais poderoso que o vírus chamado AIDS. Vai surgir de forma... Vai surgir e sair fora de controle. Vai ser transmitido pelo relacionamento sexual e por saliva, né? E a morte chegará para as pessoas e vai entrar... E disse que... Ceifará milhões de vidas humanas. Ceifará milhões de vidas humanas. Ele surgirá, se não nesta época, logo depois de 1999, mas no máximo em meados do ano 2000. Meados de 2000. Nós estamos em meados de 2000, né? E isso vai ser resultante de testes com armas bacteriológicas que estão sendo realizados. E, enfim, né? Então, ele acertou também, escrito em 1999, dito pelo Carran, um extraterrestre da Bianca, lá do Mato Grosso, que não tem nada a ver com o Denizar. É de Minas, eu acho que ela era, né? Goiás. Goiás. OVNI na forma triangular fotografado por Lúcio Valério Barbosa, no Recanto Anjos de Luz em Cordinho, no Mato Grosso do Sul, no Brasil, em 27 de abril de 2024 às 14 horas. Perto desta fazenda está a Serra de Maracaju, donde se pensa que vive uma civilização no seu interior, tal é a quantidade de avistamentos de naves saindo do seu interior. Há mesmo relatos do avistamento de seres com o crânio alongado para trás. Também ali perto o ufólogo Urandir Fernandes fundou a Daquila e a cidade de Zigurates. A paisagem é profundamente bela e exala uma aura de mistério nesta região. Na última quarta-feira, 24 de abril de 2024, a americana Michelle Reyes sobrevoava a cidade de Nova York em um voo doméstico quando decidiu filmar os momentos finais antes de sua aterrissagem no aeroporto LaGuardia. Michelle não percebeu nada diferente enquanto apontava o celular para a janela do avião, mas ao assistir o vídeo novamente, notou um detalhe estranho, um objeto preto e cilíndrico atravessando o céu em alta velocidade. Quando percebi o que tinha gravado, eu entrei em contato à Administração Federal de Aviação, FAA, e enviei as imagens, mas não obtive resposta, afirmou Reyes em entrevista ao canal americano News Nation. Sem resposta dos órgãos oficiais,
Ela recorreu à sua própria família. O pai de Michelle é um oficial aposentado da Marinha Americana que já realizou operações em conjunto com a Força Aérea. Ele ficou tão chocado quanto eu e disse que não tem ideia do que esse objeto pode ser, mas apostaria em um drone se precisasse dar uma resposta definitiva, contou a americana. As imagens geraram discussões acaloradas nas redes sociais. Enquanto os mais céticos apontam que o comportamento do objeto observado no vídeo não pode ser considerado anormal, os que querem acreditar em algo extraterrestre defendem seu ponto afirmando que drones não costumam voar tão rápido e tão perto de aviões comerciais. Esta sorprendente grabación fue registrada por una cámara de seguridad en la ciudad de Ensenada, Baja California, la noche del pasado 3 de abril. La cámara, que está ubicada hacia la calle, en el perímetro de una propiedad, está grabando en modalidad infrarrojo, cuando registró a esta entidad perteneciente al mundo que no vemos. El dueño de este dispositivo de seguridad, el señor Javier Ruiz, al revisar las imágenes se encontró con la presencia de esta misteriosa entidad que, como observamos, emite una fuerte energía en cada una de sus extremidades, lo que podría ser su cabeza, pies y brazos. No obstante, su cuerpo no es visible en el espectro de luz regular. A pesar de que la grabación se corta abruptamente, el análisis detallado de las imágenes permitió observar que una parte de su cuerpo atraviesa la pared. Entidades invisibles de energía y que atraviesan objetos ya han sido captados de forma incidental por cámaras de seguridad. Como el ser que quedó registrado el 28 de agosto de 2021 en Michigan, donde otro misterioso ser fue grabado en el garage de una casa. La entidad se observa saliendo de la llanta delantera de la camioneta, para desplazarse rápidamente y solo desaparecer sin explicación alguna en el segundo automóvil. Tal y como ocurrió en Seúl, Corea en 2018, cuando una cámara de seguridad de un estacionamiento logró captar el momento en que una misteriosa entidad atraviesa los automóviles, provocando que se enciendan las alarmas. Lo más inquietante es que un guardia de seguridad acude al sitio, sin encontrar explicación al fenómeno, y parece no percatarse de la misteriosa presencia en el lugar. Ahora otra entidad de energía fue registrada de forma incidental por una cámara de seguridad en Ensenada, Baja California, la noche del pasado 3 de abril. ¿Qué es eso? ¿Estaré alucinando o si son bolas de fuego? Esta breve pero impactante grabación fue enviada a la redacción de Tercer Milenio el jueves 18 de abril del 2024 por el señor Adrián Rodríguez, quien, sin precisar el lugar exacto donde obtuvo esta evidencia, captó la presencia de un conjunto de luces que se desplazan de manera misteriosa en el cielo nocturno. Al observar el entorno en donde ocurrió este avistamiento, podemos pensar en la probabilidad de que este ocurriera en un punto donde los transportistas se detienen para descansar y cenar en las carreteras y caminos, comúnmente conocidos en México como paraderos. Al realizar un gran acercamiento y disminuir la velocidad, podemos apreciar el singular desplazamiento de estas luces, mismas que brillan con gran intensidad. El movimiento es progresivo y giran rápidamente. Sin duda una evidencia que confirma la intensa actividad ovni que en este momento se está desarrollando en nuestro país. ¿Qué es eso? ¿Estaré alucinando o si son bolas de fuego? Es importante señalar que esta no es la primera ocasión en la que se logra registrar un conjunto de luces con estas características. El 14 de septiembre del 2023, en la ciudad de Chengdu, en China, decenas de residentes lograron documentar el movimiento de estas extrañas luces. Observe cómo su comportamiento es similar al registrado recientemente en México. El 24 de noviembre del 2021, un piloto de aerolínea comercial, al sobrevolar Hong Kong, desde la cabina de su avión, logró documentar una de las evidencias más claras y desconcertantes de estas luces progresivas. I don't know what that is. That is some weird shit. Ryanair 2735, contact Ho Chi Minh 120.7, good day. Ho Chi Minh 120.7, good day, Ryanair 2735. ¿De qué podría tratarse esta clase de fenómenos anómalos no identificados?
Lo cierto es que la posibilidad de que se trate de tecnología no humana es muy amplia, por lo que podemos sugerir que reportes como estos continuarán. Un conjunto de brillantes objetos de origen desconocido fueron registrados desplazándose lentamente muy cerca del Aeropuerto Internacional Lambert, en el estado de Missouri, Estados Unidos, la noche del pasado 22 de abril. Durante el despegue de un vuelo comercial, un testigo logró grabar a través de la ventanilla del avión un enorme objeto posiblemente discoidal o con forma de diamante, que se encontraba custodiado por otros objetos luminosos más pequeños. OVNIs que poco a poco van desapareciendo, hasta dejar al de mayor tamaño solo. El cual, tras un minuto de ser grabado, también solo desaparece sin explicación alguna. Fenómenos aéreos no identificados que por su proximidad con el aeropuerto y los aviones comerciales, es imposible que sean otros aviones, helicópteros, drones o cualquier otra aeronave comercial o militar, ya que representan una amenaza para la seguridad aérea. Una misteriosa entidad con forma humanoide fue captada recientemente volando sobre la provincia de Mus, al oeste de Turquía. El breve video muestra un ser que se desplaza verticalmente y en línea recta, lo que descarta toda posibilidad de que se tratara de alguna clase de globo, ya que no volaba erráticamente y a merced del viento, sino que tiene un comportamiento inteligente, además de que claramente no es un drone o cualquier otra aeronave manufacturada por el hombre. Evidencia tan extraordinaria que salió en el noticiero local, en Zona Ver, o Últimas Noticias, de la agencia de noticias turca IHA, quien entrevistó al pastor que logró grabar al misterioso ser volador. Mientras pastaba con los animales, en el pequeño pueblo montañoso de Barto en Mus, alrededor de las 5:30 de la tarde, noté que de repente apareció un objeto en el aire. Este objeto era una cosa negra con forma humana. Me emocioné de inmediato al ver al objeto. Grabé un video de este objeto para que la gente pudiera verlo y oírlo. Vi al objeto flotando en el aire por aproximadamente un minuto. Quiero que investiguen este objeto. Como ser humano también tengo curiosidad de saber qué es. Ser que claramente posee extremidades similares a brazos y piernas, aunque no se percibe que tenga un jetpack o cualquier otro dispositivo que pudiera explicar el fenómeno. Además, por la sorpresa provocada al pastor y al noticiero, es evidente que no es un incidente habitual. Misteriosa entidad humanoide captada volando sobre la provincia de Mus, en Turquía. El pasado 27 de abril, la ciudad de Devonport en Australia fue testigo de un singular fenómeno. El lugareño Ron Buckley logró captar el momento en que un conjunto de 5 esferas de origen desconocido realizan extraños movimientos por debajo de lo que parece ser una colosal estructura con forma discoidal, objeto conocido como ovni nube. 2 de los fenómenos anómalos con forma esférica permanecen estáticos, mientras los otros 3 se desplazan de izquierda a derecha, exponiendo claramente que se trata de movimientos inteligentes. Objetos que además de su forma esférica, destacan por el brillo que emana de su superficie, lo que descarta toda posibilidad de que se tratara de un fenómeno natural. Por su relación con la estructura del ovni nube, es muy posible que los orbes luminosos tuvieran un gran tamaño. La silueta del objeto discoidal que se oculta en las nubes queda al descubierto al observar que su borde contrasta con las nubes blancas que lo rodean. Misteriosas estructuras que podrían estar ocultando objetos voladores no identificados en todo el mundo, como el enorme objeto con forma discoidal registrado el pasado 11 de abril, en la provincia de Yunnan al suroeste de China, por un grupo de turistas, quienes se sorprendieron de observar la presencia del descomunal objeto que se encontraba oculto en medio de una nube. Es claro que el objeto es el que obstruye el paso de la luz solar, y solamente los bordes son los que permiten diferenciar la estructura sólida del vapor de las nubes. Asimismo, observamos que en la parte inferior de la estructura se encuentran otras pequeñas nubes que parecen estar siendo atraídas hacia el gran ovni. Además se observa que en su parte trasera, la estructura parece finalizar en una línea recta, lo que refuerza la idea de que no es un fenómeno natural. Germe septicémico terá causado a morte do cabo da PM, depois de mais de 25 anos. O médico legista João Batista Macuco Janini decidiu abrir o jogo no seu novo livro, Sala, Traga-me um Cadáver, para contar o que descobriu sobre a morte do soldado Marco L. Xerez, relacionada ao caso Varginha. No dia da captura das criaturas em Varginha, em 20 de janeiro de 1996, o cabo da Polícia Militar tocou numa delas. 3 semanas depois veio a falecer em condições consideradas estranhas.
O anatopatologista Janini mora há mais de 40 anos em Virgínia. Autopsiou o cabo da PM Xerez. Ele conversou com a jornalista Laura Campos sobre a sua carreira e sobre o lançamento em simultâneo de 2 obras, Sala, Traga-me um Cadáver, e Prazeres e Tormentos de um Patologista, onde descreve situações de erros médicos e descobertas durante exames laboratoriais que salvaram vidas. Este médico resumiu para esta jornalista o caso Xerez. Para os que gostam da ufologia, e dessas coisas, eu só dou essa dica: eu nunca vi coisa igual. Um furúnculo ser causador de uma septicemia e morte. É a única coisa que eu posso acrescentar neste caso. Depreende-se que a morte do policial militar foi causada por uma infecção que ele apanhou no hospital quando lá foi entregar a criatura ferida. A criatura fica libada de ser a causadora da morte do cabo Xerez. Também devemos questionar a falta de infecção no Eric Lopes, condutor do carro da PM que levou a criatura ao hospital, conjuntamente com o Marco Xerez. Segundo o Pacassini, estas criaturas têm na sua composição corpórea uma toxina que nos é letal e matou pessoas e animais. E quando o PM Xerez saiu do carro e agarrou a criatura e a transportou ao colo e ela deu-lhe uma ligeira arranhadela por baixo do sovaco e pode ser aí a origem da infecção do Xerez. Primeira criatura ferida numa perna, talvez pela violenta saraivada de granizo que tinha acontecido antes, foi levada ao centro de saúde, depois foi levada para o hospital regional e nesse dia foi novamente transportada para o hospital Humanitas. No entanto, a que conjugarmos também a morte dos animais no zoo de Virgínia, com a morte do PM Marco Xerez.